Porque eu vejo que esse mercado de energia solar, de usina de investimento, ele é muito similar à incorporação. Por quê? Porque ele não é... Você não está contratando só um integrador para montar suas placas. Isso aí tem 1 milhão de pessoas que fazem no mercado. Tem várias outras variáveis que o investidor tem que ter ciência que ele vai ter que saber ao contratar uma empresa. Basicamente, o investidor, ele é um cara que normalmente tem um patrimônio ali de, sei lá, a partir de R$1 milhão, vamos botar assim, que quer diversificar o patrimônio dele. Pode ser um cara classe média alta, classe média, pode ser um cara jovem como a gente, que ganha bem e fez uma reservazinha de dinheiro legal e quer diversificar o patrimônio dele. Então, ele compra a usina e a terra conosco, né? Ele compra o pacote dos dois juntos. E aí, nesses 315 mil... Enfim, tá tudo incluso, né? Depois ele vai pagar só a comissão do corretor que conseguiu o locatário dele. Se ele quiser botar seguro no equipamento, ele paga, é R$2.000 por ano, é barato. E paga as taxas da prefeitura da própria terra, né? Porque ele comprou um ativo imobiliário também, que é barato também. Enfim, vamos dizer, arredondando, dá 320. Ele vai ter uma receita ali conosco, já tirando manutenção, gestão da SAND, tirando tudo, ele vai ter uma receita ali. No caso da gente aqui no Ceará, que não está pagando fio B, perto de R$6.000, R$6.500. Eu ainda tem um outro pensamento que, assim, a tarifa de energia, ela historicamente, nos últimos 15 anos, reajustou acima da inflação. Então, se você for comparar com o reajuste de um aluguel de imóveis tradicional, cara, é ridículo, né? Nem se compara o reajuste de... Nem se compara. E quando reajusta a tarifa, você tem um reajuste imediato nessa sua receita. Exatamente. Então, assim, a gente coloca aqui que para os nossos investidores que começam em 1,7%, só que quando eu faço essa análise ali de 10, 15, 20 anos, que é o tempo das garantias do equipamento, você vai ter uma taxa interna de retorno próxima de 2,5%. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Suncast. Nosso episódio de hoje, ele vai falar de um assunto muito relevante para quem quer investir em usina de locação ou quem está pensando em expandir os seus negócios em geração distribuída e que está pensando assim, poxa, quais são as regras, quais são as dicas, quais são assim os segredos para eu poder escolher um integrador solar ideal para esse tipo de negócio. Sendo bem objetivo, a gente vai falar aqui hoje para você que quer ser investidor, que quer entrar no mercado de energia, que quer receber dividendos, que quer ter uma altíssima rentabilidade em cima de usinas de locação. E para falar sobre isso, um grande amigo, parceiro, um cara extremamente competente, Lucas Melo, da Samplena, cara que é especialista no que faz, dedicado, começou nesse mercado pequeno e foi crescendo e hoje é extremamente dedicado ao assunto de usinas de locação. Lucas, mais uma vez, né, cara? Acho que já é bem o segundo ou terceiro que a gente faz aqui juntos, né? Verdade. Obrigado aí mais uma vez por você estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, sempre é um prazer estar podendo não só deixar as pessoas informadas e explicar um pouco mais desse mercado que a gente está inserido, né? Boa. Cara, eu acho que, assim, a gente conversa muito, né, e eu e você, a gente tem uma preocupação em comum que é, primeiro, construir esse mercado. Então, a gente quer ser referência no que faz. Sim. E a gente se preocupa muito quando a gente vê distorções, né? Quando a gente vê gente fazendo coisa errada ou quando a gente vê gente promovendo informações que não são as corretas tecnicamente, né? Inclusive, assim... o motivo do Suncast existir é justamente trazer pessoas que, como eu sempre falo aqui, colocam a mão na massa, fazem acontecer, não são pessoas puramente teóricas, são pessoas teóricas com prática, né? É verdade. E a gente tem visto, assim, recentemente, algumas manchetes ruins nesse mercado e eu já vou começar explorando um pouco isso, cara. Bom. Assim, eu vi que recentemente você fez alguns conteúdos sobre... Eu não sei se a palavra fraude é a certa, mas talvez seja, né? Fraude, pirâmide, coisas erradas. E assim, o integrador, ele tem muita responsabilidade sobre o projeto. E ele é o cara que tem, normalmente, o primeiro contato com o investidor. Isso acho que é uma coisa curiosa, assim. Normalmente,
o investidor procura a Sunny depois de já conversar com o integrador. Então, Sim. o integrador, ele é o cara que faz a primeira abordagem naquela pessoa, aquela empresa que quer investir em usina de locação. E a gente viu um pouco disso, né, cara? Algumas situações de integradores ou de empresas de integração solar se posicionando errado ou criando esquemas, né? Esquemas, posso dizer, corruptos, né? Sim. Cara, fala um pouco disso, porque eu sei que isso é uma preocupação que você também tem muito, assim como eu. Perfeito. É muito bom ter começado com esse assunto, porque é uma matéria que foi nova, né? Para quem não sabe, teve uma matéria que foi vinculada ao final de fevereiro de 2025, onde a Receita Federal desmascarou um esquema de pirâmide financeira, né? De fraude financeira, com usinas de investimento, onde o produto, né? A temática era usina de investimento. E a empresa que estava por trás disso era uma empresa que já fazia 2 anos que eu vinha observando. Então, era uma empresa que vinha prometendo rendimento de 5% ao mês, né, rendimentos altíssimos, com investimentos a partir de R$1.000. Aí você imagina aí, né? Eu dou R$1.000, eu vou ganhar 5% ao mês. E, obviamente, era uma promessa muito boa. E durante esse tempo que eu estava observando, o conteúdo dessa empresa, e tive investidores que deixaram de investir e construir usina conosco para poder aportar dinheiro nessa outra empresa. Enfim, né, com o tempo a gente foi vendo também um reclame aqui deles, vimos que algumas pessoas da empresa já estiveram envolvidas em outros esquemas, e aí eu estava esperando a bomba estourar e estourou. Pelo menos foi algo no sentido de que a Receita Federal conseguiu deflagrar a operação, não foi algo que eles sumiram, né? A Receita Federal chegou antes. E aí isso aí levanta o ponto principal, que a gente tem que ter cuidado porque a gente está no Brasil. Então a gente sabe que esse mercado de energia solar como um todo é um mercado muito bom, é um mercado que, entre aspas, é novo, né? Está se construindo de 10 anos para cá, de menos, né? Talvez 7 anos para cá. Eu entrei no mercado em 2015, quando ainda era muito incipiente, tinha muita pouca coisa, e eu pude ver essa evolução que o mercado foi tendo, e teve muita mudança nesse caminho, né? Nesse meio tempo, teve muita mudança. E você vê de tudo, como qualquer outro setor no Brasil ou no mundo que cresce. Você vê empresas sérias se construindo e se mantendo, se perpetuando, e você vê pessoas que estão ali apenas para poder ganhar um certo dinheiro, vê que aquele mercado está, de fato, dando muito lucro, e se aproveita da situação. Então, o principal ponto é que quando eu faço conteúdos e posto nas nossas páginas lá da Samplena, é alertar a pessoa a realmente investigar, a poder auditar onde ela está botando o dinheiro dela. E isso aí foi mais um caso, né? Foi mais um caso que aconteceu, uma pena, né? Nessa operação foram mais de 150 milhões de reais deflagrados na operação, de golpes que eles tinham, né, dado no mercado, mais de 6.300 clientes. Então, era assim uma operação grande, né? 150 milhões. Não, era grande. Era muito dinheiro. Antes de explorar um pouco mais esse tema, me fala um pouco mais da Samplena, cara. Assim, como é que começou a Samplena? E certo. Eu vejo hoje vocês, lá junto com o Paulo, com o Tobias, com o pessoal todo, buscando se especializar cada vez mais, né? Aquele negócio do empresário ter foco, né? E fazer cada vez algo com mais qualidade. Fala brevemente da trajetória aí da tua empresa. Bom, a Samplena, a ideia dela começou em 2018. Em 2018 eu trabalhava numa distribuidora, na Soul Energy, era já gerente comercial lá. E aí eu abri uma consultoria em 2018, inicialmente para treinar pessoas que queriam entrar no mercado de solar, né? Pessoas que queriam virar integradores. E aí comecei fazendo isso em 2018. E em 2020, durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, um dos meus sócios, que é o Paulo, né, meu sócio principal na Samplena, eu tive com ele em São Paulo, ele também é engenheiro, a gente estudou juntos na faculdade, ele estava trabalhando no setor de educação, e aí nós dois trabalhávamos no comercial, né? Apesar de ser engenheiro, nós dois ficávamos no comercial e víamos essa dor que você mesmo falou, né? Que o canal de entrada de qualquer tipo de negócio passa pelo comercial, e a porta de entrada, no caso do setor da energia solar, é o integrador. Né? Então, a gente via onde poderiam ter falhas e teve a ideia da Samplena como integradora para poder corrigir essas falhas do mercado. Então, a gente, em 2020,
de fato, se juntou na sociedade, o Paulo entrou na sociedade em 2020 e a gente começou a, de fato, operar como integrador. No final, julho, agosto de 2020. E aí, de 2020 para cá, a gente começou atuando no mercado residencial e comercial, pequeno porte. E aí, de lá para cá, a gente foi evoluindo, começando a construir indústria também, cerâmicas. 2022, a gente começou a vislumbrar a oportunidade das usinas de investimento, que era algo que, desde o começo da Ação Plena, a gente já tinha como ideia, porém, para a usina de investimento fazer sentido a nível de mercado, ela tem que ser rentável. E em 2020, a gente tinha uma situação que o preço do equipamento estava muito caro, a tarifa não estava tão cara assim, então você não tinha um retorno tão alto para o cara que quisesse investir, né? Então estava congelada essa ideia de trazer a oportunidade de usina de investimento para o público. E aí, em 2022, a gente começou a pensar em fazer usinas de investimento para a gente, né? A Ação Plena ter usinas que pudesse locar, né, os equipamentos e ter uma renda passiva disso. E aí começamos em 22, 2023 o preço do equipamento começou a baratear bastante e também o preço da tarifa de energia a subir. E aí a gente conseguiu encontrar o produto e fazer a viabilidade para oferecer no mercado. Né? Fazer com que a Ação Plena pudesse incorporar usinas de investimento para pessoas que não eram do setor de solar. Cara, você traz esse conceito da incorporação, né? Trago. Me fala melhor o que é que tu acredita, assim, por que tu fala do modelo de incorporação? Qual é o conceito por detrás disso? Cara, porque eu vejo que esse mercado de energia solar, de usina de investimento, ele é muito similar à incorporação. Por quê? Porque ele não é... Você não está contratando só um integrador para montar suas placas. Isso aí tem 1 milhão de pessoas que fazem no mercado. Tem várias outras variáveis que o investidor tem que ter ciência que ele vai ter que saber ao contratar uma empresa. Como? Onde é que vai ser instalada essa usina? É um terreno? É um loteamento? Está dividido? Está fracionado? O custo da terra está atrativo ou não? É um local perigoso? É de fácil acesso? Então entra já uma variável imobiliária no sentido do terreno. Então já é uma coisa que não é do âmbito da energia solar e da integração. 2, infraestrutura elétrica. A infraestrutura elétrica da concessionária é boa? Não é? Chega até onde eu quero fazer? Eu consigo, de fato, de alguma forma, viabilizar a incorporação das usinas nesse local? Então já é outra variável que precisa ter atenção também. 3, no modelo que eu vou fazer para esse investidor, eu tenho soluções onde eu posso incorporar e dividir custos para ele, como segurança, contratar a empresa de segurança para fazer vídeo de monitoramento e alerta, contratar a empresa para fazer a manutenção do próprio parque, né, capinação, etc. Contratar pessoas que possam fazer a manutenção no sentido de trocar o disjuntor, ter um caseiro no local que possa fazer tudo isso para mim. Então, entra uma série de outras variáveis que não são só referente a montar placa. Montar placa, né? Obra civil, ter que fazer muro, cerca, fazer o melhor tipo de empreendimento. Fornecedores, né? Fornecedores, terreno, infraestrutura elétrica, segurança, monitoramento, porque você vai ter que ter... o investidor vai ter que saber se essas usinas estão sendo monitoradas e tem uma empresa por trás fazendo todo o acompanhamento disso. Então, não é uma operação de integração como o tradicional. Uma operação como se fosse uma construtora, de fato, né? É uma incorporadora. Entendi. Cara, muito interessante, né? E assim, no início desse mercado, a gente tinha muita divisão dos diálogos com o investidor. Ainda existe até um pouco, assim. O investidor ele tem uma conversa com o integrador muito focada na construção efetiva do ativo. E normalmente quando ele chegava para conversar com alguma pessoa do meu time na SANY, ele trazia dúvidas jurídicas, ele trazia dúvidas de investimento, né? Assim, a gente até chama internamente o nosso pessoa de relacionamento de assessor de investimento, porque no fim do dia o que ele vai falar ali é sobre rentabilidade, pagamento de dividendos, né? Comparar aquilo com o CDI para ele poder... E cada vez mais eu vejo integradores como você que eles vão unindo esses conhecimentos para ele prestar um serviço e uma orientação mais completa logo de cara para o investidor, né? Exatamente. Então,
É isso que a gente tenta passar de diferencial e alertar as pessoas, né? Alertar os investidores, porque você vê todo tipo de oferta no mercado, né? Exemplo, né, básico. Eu vendo a minha usina de investimento a R$315 mil com pacote completo. Você vê propaganda aí rolando no Instagram, gente oferecendo a 200 mil, 220 mil, 230, e qualquer pessoa que não entende vai perguntar, rapaz, o que é isso? A mesma coisa de diferença de preço de 20%, 30%, 40%. É possível isso? Então, são coisas que a gente tenta alinhar na nossa comunicação e passar isso para o público para saber se de fato o investidor que no final da história o realmente interessado é ele, né? Eu só existo se ele existir, né? Então eu preciso fazer com que ele entenda o que é necessário para ele ter um ativo desse no patrimônio dele. Sim. Então, tudo isso aí que você falou de entender de investimento, entender de prefeitura, saber se para regular um terreno na prefeitura. Então, a gente agora está com um corpo jurídico para fazer isso, para fazer análise de terreno em prefeitura. Sim. Então, assim, são variáveis que você vai aprendendo ao longo do caminho que não é o papel básico de um integrador, né? Sim. Não realmente vira... A grande maioria, né? Vira uma coisa um pouco mais sólida, né? Mais concreta, para fazer, no final das contas, com que o investidor tenha segurança onde ele está botando o dinheiro dele. Sim. Cara, e tem uma coisa interessante que você falou aqui, que é o seguinte. Na tua história, tu começou fazendo usina para você. Então, você viveu a experiência do produto que depois você vendeu, ou vende para outras pessoas, né? Exato. Passou duas histórias, na verdade. Teve a história da empresa construir a usina para a própria empresa receber esse capital, né? Como uma renda recorrente. E, recentemente, eu construí a minha usina pessoa física para pagar as contas da minha casa. Então, eu vou receber agora o meu segundo rendimento, inclusive. Estou morto de feliz. Coisa boa. Então, eu também construí a minha usina pessoa física e ela começou a render mês passado, né? E isso aí, você como consumidor, né, desse ativo, é uma coisa muito legal de você ver e entender e, obviamente, né, passar para os seus clientes, né? Sim. Então, só um exemplo, né? No caso, quando eu fui construir a minha usina, eu ia me casar e aí eu queria ter mais receita, né? Eu queria saber como é que eu ia, enfim, né, me mudar, pagar as contas de casa. E aí eu tinha um carro e enfim, esse carro só me gerava custo, né? E eu falei, rapaz, com esse dinheiro do carro, eu vendo o carro, pego mais um dinheirinho e monto uma usina para mim. Vi quanto é que era um carro por assinatura. Sim. E o dinheiro da usina pagava a assinatura e ainda sobrava metade do dinheiro para pagar as contas de casa. Cara. Então eu fiz isso, eu vendi meu carro, peguei um carro de assinatura, porque carro na minha mão eu só faço acabar com o carro. E aí hoje eu pago um carro com dinheiro da usina e sobra para eu viajar, pagar as contas de casa. Sim. Sobra para fazer o que eu quiser desse dinheiro, né? Deixa eu explorar aqui uma questão que estava nem no que a gente estava discutindo antes, mas eu acho que é interessante porque quando a gente está fazendo lá na Sani mentorias e conversas com entrantes nesse mercado, porque a gente tem uma comunidade, né? A comunidade Sani, lá tem vários cursos de como vender usina de locação. A gente é muito acionado por EPCistas que querem evoluir, e isso é muito legal, assim, tem muita gente querendo se capacitar. E às vezes esses caras, quando eu falo do tema investidor, esse nome investidor, ele carrega um peso, como se o cara fosse um Ike Batista, sabe? Talvez Ike Batista é o pior exemplo, porque o cara não está tão bem hoje. Mas o cara é milionário, é um cara muito difícil de acesso, é um cara que eu não conheço, que não está no meu relacionamento como integrador. E assim, você acabou de narrar uma situação pessoal que mostra que você ter o insight de investir em usinas de locação... Cara, na verdade, às vezes é muito mais simples que se imagina, né? Com certeza. Como é o perfil desse investidor? Quem pode ser investidor aqui? Vamos desmistificar o perfil investidor. Cara, é uma coisa assim muito... Tem que ser desmistificado porque
Basicamente, o investidor, ele é um cara que normalmente tem um patrimônio ali de, sei lá, a partir de R$1 milhão, vamos botar assim, que quer diversificar o patrimônio dele. Pode ser um cara classe média alta, classe média, pode ser um cara jovem como a gente, que ganha bem e fez uma reservazinha de dinheiro legal e quer diversificar o patrimônio dele. E que às vezes está pensando em trocar de carro e às vezes não precisa nem de carro, nem disso, sei né? lá, não precisa Exatamente. de carro. Eu vou te dar um exemplo agora. Tem um cliente nosso que investiu conosco, que é de Minas Gerais, que ele trabalha de home office para 3 empresas e ele conseguiu, enfim, juntou seu dinheiro, comprou a usina de investimento e falou, cara, eu vou me mudar para Fortaleza. Ele veio para cá, conhecer as operações da gente, olhou e falou, cara, essa cidade aqui é maravilhosa, eu trabalho de onde eu quiser, minha mulher também. Então, o cara 30 e poucos anos também, cara novo e desprendido. Então, assim, o cara juntou um dinheirinho, uma economia dele e botou na usina. Então, não é um bilionário, não é um André Setúbal, não é o André Esteves do BTG, não é um bilionário que investe nisso. Todos os meus clientes que eu tenho que compraram uma usina para montar conosco são desse perfil. Cara classe média alta, que tem um patrimôniozinho guardado e organizado com o dinheiro dele e se organizou para fazer a usina dele. E aí o rendimentozinho dele serve para ajudar na aposentadoria, serve para juntar e fazer uma viagem, serve para fazer o que ele quiser. Colocar um pouco de números, porque assim, a usina de locação, ela é, cara, um negócio que pode ser de pequeno, médio a grande porte, né? O que é a usina de entrada? Se alguém está falando assim, cara, pô, interessante, eu vou procurar a Samplena, o cara fala assim, cara, será que isso aqui é para mim? Como é que é a usina de entrada aqui que a Samplena me oferece? Pronto. O que é que tu hoje, a nível de hoje, eu tenho um padrão de usinas que elas custam 315 mil, padrão que a gente vende. Ela vem com ativo imobiliário, então você tem um lote ali de 700 metros quadrados que está incorporado dentro desse ativo, que o custo dele nem é alto, é perto de 20 mil. E que você já traz isso, né? Já vem dentro do ativo. Então, ele compra a usina e a terra conosco, né? Ele compra o pacote dos dois juntos. E aí, nesses 315 mil, enfim, está tudo incluso, né? Depois ele vai pagar só a comissão do corretor que conseguiu o locatário dele. Se ele quiser botar seguro no equipamento, ele paga, é R$2.000 por ano, é barato. E paga as taxas da prefeitura da própria terra, né? Porque ele comprou um ativo imobiliário também, que é barato também. Enfim, vamos dizer, arredondando, dá 320. Ele vai ter uma receita ali conosco, já tirando manutenção, gestão da SANI, tirando tudo, ele vai ter uma receita ali, no caso da gente aqui no Ceará, que não está pagando fio B, perto de R$6.000, R$6.500. Ó, a gente está em março de 2025. Março de 2025, é hoje importante dizer. A Enel ainda não está cobrando o fio B. Sim. Se cobrasse o fio B, ficava perto de R$5.500. Vamos no conservador, porque eu adoro... 5.500, eu adoro ir pelo cenário ruim, porque... Na tarifa de hoje, se no cenário ruim é bom... Com o fio B, pagando o fio B, ele teria uma receita ali próxima de R$5.500. Vamos partir disso. Eu vou piorar. Com R$350 mil, o pensamento linear de quem ainda não conhece esse negócio é comprar imóvel. Comprar imóvel. O pensamento das famílias mais tradicionais, assim, rapaz, conseguir um dinheirinho do seu esforço, do seu trabalho, compra apartamento, compra um imóvel e tem uma renda extra. Perfeito. Com R$350 mil, você não chega nem perto de R$5 mil de retorno. Não. Você chega em 2.000 e olha lá. No máximo R$2.000 de aluguel. A gente está falando sem contar a imobiliária que vai te cobrar em um pedaço. A gente está falando de 5.500 já com o custo da imobiliária. Sim. Né? Sim. Que dá aqui por mês 1,6%. Sim. Né? 1,6%. Se for 350 mil, né? Sim. A gente está falando aqui arredondando para bem alto. Sim. Então, onde é que você encontra isso? E ainda tem um outro pensamento que, assim, a tarifa de energia, ela historicamente nos últimos 15 anos reajustou acima da inflação. Então, se você for comparar com o reajuste de um aluguel de imóveis tradicional, cara, é ridículo, né? Nem se compara o reajuste de... Nem se compara. E quando reajusta a tarifa, você tem um reajuste imediato nessa sua receita aí. Exatamente. Mensal. Então, assim, a gente coloca aqui que para os nossos investidores que começa em 1,7%, só que quando eu faço essa análise ali de 10, 15, 20 anos, que é o tempo das garantias do equipamento, você vai ter uma taxa interna de retorno
próxima de 2,5% mês, né? 25% ano, 26% ano, devido à inflação da energia. Né? Então, você está falando... Bandeira tarifária. Né? Então, a gente está falando de um ativo que fica próximo de 2% ao mês. Sim, sim. Cara, quais são os riscos ocultos que existem na hora de um investidor, que a gente já caracterizou ele aqui, que existe na hora dele escolher um integrador solar, cara? Cara, o que é que ele tem que ter atenção? Primeiro ponto, a gente falou sobre essa questão de onde é que vai estar o ativo dele, né? O terreno está regulado, tem matrícula, você vai ser proprietário do terreno ou não? Tudo isso aí é uma variável relacionada à terra, né? Onde vai estar botando seu ativo. Ah, Lucas, mas eu já tenho minha terra, vou botar lá. Beleza, um problema a menos para você. 2, relacionado à operação e manutenção. Essa empresa tem essa especialidade? Ela sabe realmente gerir uma usina, cuidar da operação e manutenção, caso dê um problema no equipamento? Porque uma coisa é eu instalar na minha casa, queimou um microinversor e eu chamar a garantia para trocar e demorar 15 dias, 20 dias para trocar a garantia. Outra coisa é uma usina de investimento. Sim. Parou o inversor, eu deixo de render. Sim. Como é que essa empresa lida com isso? Sim. Eu, hoje, como Samplena, eu dou uma garantia de produção que eu tenho um inversor de backup. Ah, e você tem um inversor de backup? Tenho, porque, cara, sabe o que acontece? Do lado de quem faz a gestão da carteira de beneficiários ali, dos consumidores dos créditos dessa energia, é um transtorno tão grande. Como é que você explica, porque imagina, né? assim, cara, você tem uma usina produzindo crédito de energia, você tem compromissos em contratos, aqueles créditos de energia vão beneficiar ali pessoas físicas e jurídicas. Se essa usina quebra, esse cliente para de receber o benefício. O comportamento dele fala, cara, e aí? Em quanto tempo volta? E se não voltar? Não, eu vou destratar. Então, eu já vivi experiências na SANY que uma usina tecnicamente mal elaborada e mal construída, ela perdeu toda a carteira de clientes. Sério? Porque passou por um processo de manutenção muito demorado, como você bem mesmo falou, né? Que queimou alguma coisa, muitas vezes demora. Então, sim, os clientes daquela carteira, eles não quiseram esperar, eu tive que realocar em uma outra usina, que foi um transtorno para todo mundo, para quando essa usina ficou, assim, vamos dizer assim, quando ela foi consertada, aí eu tive que refazer a carteira de cliente, prospectar todo mundo de novo. Ou seja, você falou um caso que é um caso normal, que pode acontecer. Lucas, acontece com frequência? Não, mas pode acontecer. Aconteceu comigo agora. A gente tem quantas usinas hoje? Deve ter... De usina de investimento deve ter umas 50, né? Nossas e de investidores. E queimou um inversor. Se queimou um inversor, para tudo. Isso. Para tudo. Cara, eu peguei um inversor de backup que eu tinha e botei lá no outro dia. Ponto. O cara não vai ter... Eu demorei a identificar porque pegou o período de carnaval, deve ter passado uns 5 dias sem geração. Mas passou o carnaval, a gente identificou isso, eu achei que era um problema da internet. Quando eu fui lá, eu vi que era um inversor. Peguei e botei um inversor de reposição. Ou seja, o cara não vai ter... Nenhum investidor vai ter a surpresa de quando chegar ao final do mês não vai ter dinheiro para receber, porque ele não quer isso. Exatamente. E nem o locatário que vai receber o crédito vai ter a surpresa de pagar a conta da Enel, enfim, né, da concessionária de energia na tarifa normal, né? Então, isso aí é outra coisa que você tem que se resguardar. Sim. Sim. Né? Muito importante. Sim. Que aconteceu conosco, né? Aconteceu conosco e a gente já estava... No nosso discurso de venda já tem isso, né? Sim. Que eu tenho esse equipamento de reposição para ajudá-lo. Sim, sim. Outro ponto, similar a isso, mas é quando tem um problema na rede elétrica. Então, quando o cara vai fazer essa escolha, eu sempre... uma das coisas principais que a gente faz prévio à venda é fazer essa prospecção de terras, né, de loteamentos, para saber onde eu vou botar as próximas usinas. Por quê? Porque a rede elétrica também tem que ser boa. Então, eu já passei por casos de que em um determinado local que eu comecei a construir a usina, depois de um tempo, a rede elétrica começou a ficar ruim. Chegava perto do horário de pico, tinha uma sobretensão e a usina se desligava por meia hora, 1 hora, e isso afetava a produção da usina. Então, o investidor tem que estar atento a quê? Se essa empresa tem essa atenção. Cara, eu sei onde eu estou botando, eu tenho um histórico das usinas que estão performando naquele local,
eu consigo ter um mínimo de garantia de que aquela pessoa sabe o que está fazendo, aonde está construindo. Porque eu já vi vários casos de outras pessoas que dizem ter loteamento que estragaram o negócio, botaram 20 usinas, 30 usinas no mesmo local, de vários tamanhos diferentes, e várias vezes tem transformador queimado, as usinas sendo desligadas, e aí você vai falar o que para o investidor? Tem o espaço, tem o equipamento, mas a rede não foi bem avaliada. Não foi bem avaliada, ou exageraram, né, no uso da rede, e aí não está prestando. Então isso aí é outro ponto a ser falado, que é muito importante. E eu botei um outro ponto aqui também, relevante, que é a própria questão da segurança. Né? A gente preza para ir por loteamentos, que é um local onde já se tenha casas, né, próximas, já tem algum vilarejo, e a gente sempre contrata empresa de segurança para poder fazer aquela infra de câmeras, de alarme, etc., para que o investidor saiba que pelo menos disso eu estou cuidando. Então, se chegar um invasor, que Deus o livre, e queira arrombar a casinha de investidor e roubar o investidor, vai ter aquele alarme estridente para ele, enfim, poder sair, e eu vou ser informado que teve aquele sinistro, né? E saber do que está acontecendo. Então, isso aí é outro ponto que a gente também se preocupa muito, para que a pessoa saiba que aquele ativo dela está sendo bem cuidado. Né? Então, a gente fala muito para os nossos clientes que querem investir e construir usina conosco, quando trazem propostas que são, enfim, né, bem inferiores à nossa, que ele tem que estar preocupado em saber se aquilo vai funcionar na longa vida, né? Cara, às vezes não é nem a questão do barato sair caro. Eu acho que é uma questão, na verdade, de racionalidade de uma análise de um produto de investimento. Eu acho que, por exemplo, a sua fala aqui foi anunciar um retorno de 1,6, 1,8, mas que na prática muitas vezes chega a 2,1 ou mais. Né? É diferente de um cara que anuncia 5%, né? 4%. Então, nem só pelo preço, mas pela promessa de entrega, né, cara? Eu acho que a promessa de entrega, quando ela está muito esticada, eu acho que isso já pode ser ali um sinal de que a coisa não é bem assim. Sim, e é isso, né? A pessoa, tudo que é bom demais, você tem que desconfiar. Então, o mínimo que você deve fazer como investidor é saber que pontos, né? A parte complicada é que o investidor não entende muitas vezes, né? Então, assim, que ele pelo menos faça um estudo prévio e tente achar como um podcast como esse, vários outros conteúdos que tem aí, para ele realmente saber o que é que ele deve perguntar para os integradores ou incorporadores que ele estiver cotando para fazer a usina dele, né? Então é muito importante que ele tenha essa atenção. Deixa eu explorar um pouquinho também, cara, a tua visão sobre o mercado, tá? O mercado de energia e como as usinas de locação se inserem nisso. A gente está vivendo, como a gente está falando aqui, uma popularização desse modelo. Então, o investidor, a gente já mostrou que é um cara que é super comum aí, que muitas vezes está investindo em imóvel e que ele pode ter um retorno muito melhor numa usina de locação. Mas, quando você investe no imóvel, quando você investe em algum ativo, você muitas vezes quer ter alguma componente de liquidez, e não liquidez como pagamento de dividendos, liquidez do investimento, mas liquidez do ativo em si, né? Então, tem muita gente que fala assim, cara, eu tenho uns imóveis e, sei lá, se eu precisar de uma emergência, ou se eu precisar fazer uma grande guinada na minha vida, eu vendo, as pessoas falam, né? Eu vendo minhas coisas, eu vendo meus imóveis e inicio um novo projeto. Como é que você vê, quais são as opções, o que é que tem se falado sobre essa compra e venda de usinas, né? Você falou que começou fazendo suas próprias usinas, eu imagino que tu já tenha passado, sei lá, por alguma negociação de compra e venda, ou existe, sei lá, outros modelos, como é que tu tem estudado esse assunto? Olha, é um modelo que eu tenho certeza que ele vai tracionar cada vez mais. Então, como qualquer mercado, você mesmo citou o mercado de imóveis, essa questão de compra e venda de usinas vai ser algo que vai virar mais usual, até porque cada um tem seus objetivos, né?
Exemplo, a gente já vendeu uma usina nossa performando. Nós construímos, vamos lá, né? Eu dei o exemplo de 315 mil. Na época eu estava construindo uma que eu vendia por 260, que era um pouco menor. Deixei ela construída, começou a performar. Depois que ela estava ali com 6 meses performando, apareceu um cara querendo comprar uma usina já performada e eu vendi por 300. Ou seja, eu ainda embolsei... Tirou seu lucro ali. Um lucro ali em cima disso, fora os proventos que eu já tinha tirado. Então, esse mercado de compra e venda, ele vai ficar cada vez mais usual. E a gente sabe que tem hoje plataformas, né, como tokenização, etc., que elas vão facilitar cada vez mais o acesso a esse mercado, né? Não só o acesso, mas você vai facilitar a compra e venda, né? Para tornar aquilo mais fácil e mais diluído, vamos dizer assim, né? Você pode tokenizar uma usina e fracionar a venda dela, por exemplo. E fracionar a venda dela, e aí você ainda pega um segundo público ali de pessoas que querem comprar, mas não tem o capital inteiro, né? Que querem aportar menos. Populariza ainda mais, né? Eu não tenho 300 mil, 350 mil, mas eu tenho 50. Já não vou ficar de fora. Então, você dá a oportunidade para... E pagando dividendos, né? Token, ele ainda paga dividendos, né? Porque é diferente de você colocar... o gerente do banco me convenceu a pegar os meus 50 mil, jogar ali numa aplicação financeira e tá lá rendendo. Tá lá rendendo. Daqui a 5 anos eu tiro, né? Daqui a 5 anos eu tiro. É diferente que o token, ele não só rende, como ele paga para você todo mês aquele aluguel quase, né? Ele entra ali na sua conta o dividendo, né? Exato. Então, eu vejo que esse mercado, e cada vez mais tem surgido essas perguntas. Então, os investidores têm feito cada vez mais esse tipo de pergunta. Se daqui a X anos eu quiser vender, vai ter esse mercado? Como é que é? Então, é natural. Eu vejo como um caminho natural esse mercado de compra e venda de usina acontecer. E do ponto de vista do mercado de energia como um todo, assim, flutuações, decisões, saturação de mercado, existe algum risco a mais ou alguma visão sua que vale comentar aqui? Cara, a nível de saturação, eu acho não, assim, eu acho que é muito difícil acontecer uma saturação de gente colocar usina para alocar, porque o percentual de consumidores que hoje usufruem do benefício da geração de energia não chega a 10%, é 5%, eu acho. Né? Se você for puxar aí o infográfico, Brasil é 5%. O infográfico da B Solar deve bater 5%. Mas vamos tirar ali o baixa renda, vamos tirar as outras coisas, mas não deve chegar a 15% hoje. Sim. Então é um mercado ainda muito grande para ser explorado. E outra, beleza, tem mais gente construindo usina? Tem. Mas tem mais pessoas construindo apartamento para morar, construindo condomínio, construindo mercadinho, construindo padaria. O mundo está se desenvolvendo. Então, se parasse o mundo hoje e ninguém mais construísse uma casa, um apartamento, uma loja, e o pessoal começasse a construir usina, vamos lá, pode ser que algum dia chegue a saturar. Mas o mundo não para. Então, toda vida alguém constrói um apartamento para morar, constrói um prédio, constrói uma lojinha, constrói uma conveniência. Não, eu penso também o seguinte, cara, complementando o teu raciocínio. Ali é uma produção de energia, né? Sim. Vou usar uma outra frase, uma outra palavra aqui. É uma fábrica de energia. Está se consumindo mais energia? Sempre. Às vezes eu penso isso, mas só em pensar a quantidade de carro elétrico que está entrando no mercado, assim, o aumento do consumo de energia, ele por si só está demandando mais, né? Não, hoje você tem uma palestra, né? Uma apresentação da SMA, que é uma empresa alemã de investidores, muito legal, que ela fala sobre a energia das coisas. E ela fala justamente isso, cada vez mais tudo está sendo energizado. Hoje é o relógio que é energizado, daqui a pouco vai ser sua roupa, vai ser um sapato que você vai energizar de algum jeito, é a geladeira que vai ter internet, inteligência artificial. Só para você ter ideia, um dado aqui importante. Uma pesquisa no Google hoje consome 0,002 watt-hora. É muito baixo o consumo de uma pesquisa no Google. Uma pesquisa no Google consome... eu pesquisar qualquer coisa no Google, consome 0,002 watt-hora de energia. Uma pesquisa no ChatGPT consome 1000 vezes mais. Caracas! Consome 1000 vezes mais. Então, assim, hoje... Parar para pensar isso, cara. Hoje, esse mercado da inteligência artificial, que tanto tem se falado, a perspectiva é que em 2030, que está bem aí, 5 anos... o consumo que a inteligência artificial vai ter
de energia vai ser 20% da energia do mundo. Caramba. Daí você tira de onde é que vai vir essa energia. Sim. Tá entendendo? Então, interessante assim, isso, cara. A gente fala que o novo petróleo são dados, mas o petróleo vai continuar sendo petróleo porque é energia. Sempre vai se precisar de energia. Sim. Então, esse mercado de energia, essa demanda por energia, ela não vai deixar de crescer para ter desenvolvimento. Sim. Pô, muito legal. Cara, assim, estamos chegando aqui já nos finalmente desse nosso episódio. Acho que eu gosto sempre de fazer um resumo, um ramp-up aqui do que a gente conversou. Então, a gente falou aqui sobre os riscos e o aumento de iniciativas ruins no mercado, né? Então, a necessidade de estar sempre se informando mais antes de escolher ali um integrador solar. A gente falou sobre o integrador solar moderno, que é um cara que ele não só constrói, mas ele vê uma série de serviços, acessórios e que, dentro desse modelo que você explicou, entrega uma solução completa, né? Basicamente, o investidor ele tem que contratar uma única empresa que resolve tudo para ele e que mantém um relacionamento, né? Porque a operação e manutenção faz com que vocês, e gestão faz com que vocês mantenham um laço ali, uma relação de longo prazo. Falamos aqui do mercado de energia como um todo, tudo que tem para acontecer. Cara, acho que estamos no caminho certo, né, Lucas? Eu acho que Sim, exato. Só coisa boa para acontecer daqui para frente, né? Esse mercado o mercado de energia é algo que move, né? Move você, né? Nossas empresas são envolvidas no mercado de energia e eu acho que a cada vez mais a gente vai passar por comodidades, né? A energia, ela passa por isso, né? Por essa comodidade de você cada vez mais querer ter benefícios de fácil alcance, né? Ter benefícios de fácil alcance. Então, eu acho que o nosso mercado de energia ele passa muito por isso, né? Por você entregar esse benefício de forma mais simples, mais fácil. E eu acho que a gente não falou aqui, mas a abertura do mercado total, eu acho que ela é inevitável, assim, já é uma bala disparada. Então, a gente tem que ter sempre a consciência que a gente no Brasil, apesar do brasileiro ser muito empreendedor, e nós dois somos empreendedores, estamos aqui transformando esse mercado, o Brasil ele ainda está muito atrás comparado a outros mercados de energia como o europeu e o americano, nesse quesito do consumo, da relação de consumo de energia que o consumidor tem. Eu sempre uso uma frase de efeito que ninguém compra energia, consome, né? Porque você não escolhe, né? Você está meio que obrigado a viver o modelo de concessão. Então, acho que tudo que a gente está fazendo hoje contribui para uma transição. Eu vejo isso, né? A gente acho que está vivendo uma transição de um mercado que, em pouco tempo, vai ter bateria, vai ter capacidade de você comprar energia de onde você quiser. E assim como foi a GD1, assim, hoje a GD2 ela vai continuar dando muita rentabilidade para quem está investindo nisso. São projetos de 25 até 30 anos, né? Então, tem gente que às vezes faz usina para pagar a faculdade de filho, cara. Eu escuto muito isso, bicho. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. E já tem gente que faz para poder casar o filho, né? Meu filho, você vai casar? Vou te dar essa usina aqui para lhe ajudar. Ali, né? Tem um começo de vida aí. Então, tem muito disso, cara. E você comentou algo legal, que essa questão da abertura de mercado, das facilidades que a gente vai ter com relação a tudo que está vindo, você vê aí, carro elétrico hoje é uma realidade muito básica, né? Sim. Esse mercado de baterias é algo que vai trazer uma mudança muito grande. Sim. E vai ficar cada vez mais comum, né? Você também ter isso e todo mundo vai ter que se adaptar. Sim. Eu acho que o mercado vai passar por muita adaptação. Esse mercado de energia que a gente vive, praticamente todo ano tem uma novidade. Sim. E o integrador que está nesse mercado, ele tem que ser um cara mutante. O cara tem que saber, o cara tem que evoluir saber sempre, né? Evoluir sempre, porque se ele ficar parado fazendo a mesma coisa, não vai dar certo para ele. Isso aí. Cara, obrigado mais uma vez. Acho que se quiser fazer considerações finais, falar do Instagram, como é que encontra a Samplena, fica à vontade, aí o espaço é teu. Perfeito. Bom, pessoal, primeiro obrigado por terem chegado até aqui, né? E se quiser entrar em contato com a gente, nosso Instagram é Samplena, S-U-N de navio plena,
samplena.energia, samplena.energia. Meu WhatsApp, quem quiser falar comigo no WhatsApp, o DDD é 85 989 40 34 50. E no Instagram também tem o nosso WhatsApp comercial lá. Se você quiser tiver dúvida, pode falar por lá. Boa. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal.